Oi pessoal, mais um vídeo da série Gestão Financeira para Pequenas e Médias Empresas. Lembrando que o foco é precificação e controles financeiros. Eu me chamo Adriano Ramos, sou consultor e mentor financeiro para pequenos negócios, sócio proprietário da Ciclos Consultoria Empresarial de João Pessoa. E outras informações a meu respeito você encontra no rodapé desta tela. Para quem está me assistindo pela primeira vez, esses são os temas da série, são 10 assuntos, um para cada vídeo. O vídeo atual é sobre plano de contas, é o vídeo de número 7, então eu recomendo que você assista os outros 6. E aqui estão as questões para nossa reflexão. Então foi baseado nessas questões que eu elaborei esses vídeos, e esses vídeos vão servir de apoio para você encontrar respostas para cada uma dessas perguntas. Sobre o plano de contas, segundo o Conselho Federal de Contabilidade, o plano de contas consiste em um conjunto de títulos apresentados de forma coordenada e sistematizada, previamente definidos, nele traduzida a estrutura de contas, daí vem o termo plano de contas, a serem utilizadas de maneira uniforme para representar o estado patrimonial da entidade que eu vou chamar de empresa, e de suas variações em um determinado período que normalmente é anual, mas pode ser mensal, trimestral ou semestral. E aí você deve estar se perguntando, poxa, isso quer dizer o quê? O que é isso? Eu não entendi. Traduza, por favor. Então está aqui a tradução. O plano de contas é a classificação de todas as movimentações de recursos que acontecem na tua empresa, organizado em contas e subcontas que alteram o patrimônio do teu negócio, ora diminuindo, ora aumentando. Isso serve para quê, afinal? Como é que isso pode ajudar na tua empresa? Serve para pelo menos duas coisas. Primeiro, organizar os lançamentos em fatos contábeis, e é daí que você vai verificar a viabilidade econômica e financeira da tua empresa, ou seja, se ela é lucrativa ou não, e se ela consegue ou não honrar os compromissos em dia, e por quê. Em segundo lugar, saber de onde vem e para onde vai cada centavo que a tua empresa movimenta. E aí você, proprietário de um empreendimento que movimenta cerca de 100 mil reais por mês em vendas, deve estar se perguntando, poxa, a minha empresa movimenta tanto dinheiro, tanto recurso financeiro, ela vende tanto, por que eu não consigo honrar os compromissos da minha empresa em dia? Por que ao final do mês sobra tão pouco ou quase nada? Então o plano de contas ele vai te ajudar a buscar resposta para essas perguntas. E mais do que isso, ele vai te ajudar a reverter essa situação. Então, ainda segundo o Conselho Federal de Contabilidade, o plano de contas ele é estruturado de duas formas. Tem o plano de contas sintético, a codificação sintética, e o plano de contas analítico, seria essa codificação analítica, que é um desdobramento do plano sintético. E o Conselho Federal de Contabilidade não utiliza os termos contas e subcontas. Utiliza esses termos aqui, níveis. São 7 níveis. E essa codificação sintética, ela nos apresenta cerca de 1.474 linhas, com contas e subcontas, ou esses níveis aí. Tem muitos termos desses que são repetidos, não vou entrar nesse mérito, mas muitas dessas nomenclaturas elas são estranhas ao pequeno empreendedor. Às vezes elas são de difícil compreensão. Por exemplo, aqui estão algumas contas. Ativo realizável a longo prazo, variação patrimonial diminutiva, organizações em comodatos, outros atos potenciais passivos, controle da inscrição de créditos em dívida ativa, execução de atos potenciais, depósitos restituíveis e valores vinculados. Calma, deixa isso com o teu contador. Esse é o plano de contas contábil. E a codificação analítica, que é o desdobramento dessa codificação sintética, é muito grande, mas muito grande mesmo.
E isso varia, né? Ele vai aumentar ainda mais dependendo do tipo de negócio. Mais à frente eu vou exemplificar como é que isso acontece nos pequenos negócios. E aí, né, desse plano de contas do Conselho Federal de Contabilidade, eu fiz esse plano de contas gerencial, onde eu utilizo 6 estruturas: receitas operacionais, despesas e custos variáveis, despesas e custos fixos, investimentos, movimentações não operacionais e outras movimentações. E aí eu vou trabalhar com, no máximo, em minhas consultorias, no máximo 110 linhas de contas e subcontas. Então, dependendo do negócio, né, alguns deles vão ter até 50 contas e subcontas. Vai ter negócio que vai me dizer o seguinte: não, Adriano, mantenha aí essas 110, eu gostei dessa estrutura. Então, tudo bem. Então, pessoal, antes de detalhar cada uma dessas classificações aqui, desses grupos, é importante que a gente conheça esses conceitos. E muitos deles, na verdade todos eles, estão presentes nos teus negócios, por menor que seja. Então, gasto, o primeiro conceito, né? O que seria gasto? Segundo esse Eliseu Martins, todos os conceitos que eu vou apresentar aqui, eu extraí do livro dele, da forma como se apresenta lá no livro. Então, gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro para a entidade, para a empresa, ou seja, gera um desembolso, ou de imediato ou em algum momento futuro, né? E o que seria desembolso? Desembolso é o pagamento resultante dessa aquisição. Investimento é um gasto que ele ocorre, que ele é ativado em função da vida útil desse bem que foi adquirido ou de benefícios futuros. E aqui eu vou abrir um pequeno parênteses, né? Então, determinados profissionais, por exemplo, consultores, vai chegar para você e vai dizer: o investimento na minha consultoria, isso é balela. Consultoria não é investimento. Treinamento não é investimento. Isso são despesas. Pode até chamar de investimento, né? Porque no sentido de que você vai melhorar o teu negócio. Custo é um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção ou serviço, na produção de outros bens ou serviços. Ou seja, custo está direta ou indiretamente ligado à tua atividade, ao teu produto, ao teu serviço. Ao passo que despesa não. Despesa é um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Outros autores acrescentam que é também são custos relacionados à administração ou à estrutura do negócio. O último conceito é sobre perda. Então, perda é um bem ou serviço consumido de forma anormal ou involuntária. Por exemplo, perdas, pequenos roubos, produtos que chegaram, né, venceram o prazo de validade. E aí, as despesas e custos fixos, né, as despesas e os custos precisam ser divididos em fixos e variáveis. O que seria despesas e custos fixos? Então, conforme o próprio nome diz, eles são fixos porque eles ocorrem todos os meses. E são fixos também porque eles não acompanham o crescimento das vendas, dos produtos ou dos serviços. Então, caso eles variem, não variam na mesma proporção desses produtos ou dos serviços que estão sendo oferecidos ao mercado. Os exemplos mais comuns são esses aí: aluguel, contador, prolabore, o salário e os encargos dos colaboradores, energia elétrica e água. Aqui está em vermelho, é uma observação porque determinados custos fixos, dependendo do negócio, podem ser variáveis. Gastos com comunicação, com assinatura de software, material de escritório, né, e etc. Então, graficamente, os custos e as despesas e os custos fixos são representados dessa forma. Então, eles não estão atrelados às quantidades produzidas ou comercializadas. Então, eles são fixos. Eles não alteram de valores, independente da quantidade que está sendo produzida ou comercializada. O que não acontece com as despesas e custos variáveis.
que variam na mesma proporção que o produto. Por exemplo, matéria-prima. Então, quanto mais produtos são produzidos, mais vai demandar matéria-prima para a empresa, para a indústria. No caso do comércio, quanto mais mercadoria é comercializada, mais essa empresa vai sentir necessidade de repor essas mercadorias. Os impostos sobre vendas, eles só acontecem quando ocorrem vendas. Então, vendeu muito, recolhe muito imposto. Vendeu pouco, recolhe pouco imposto. Não vendeu nada, não tem imposto a recolher sobre venda, imposto sobre venda, certo? Mesma coisa acontece com as comissões, com os royalties, com a taxa de cartão de crédito, com a inadimplência. Se você não vendeu, não tem inadimplência. Frete sobre vendas, algumas embalagens especiais, gastos com publicidade, no caso, se for franquia, é uma despesa variável. Se for um negócio, né, próprio, uma marca própria, então esse gasto de publicidade normalmente ele é chamado de despesa fixa. Então, graficamente falando, as despesas e custos variáveis são representados dessa forma aqui, ó. Então, quando não se produz nada ou não se comercializa nada, esse custo tende a zero. E ele vai crescendo, ó, na mesma proporção das quantidades produzidas ou comercializadas. E uma pequena pausa aqui. Você pode estar se perguntando aí, né? Ou afirmando. Isso é muito teórico. Verdade, né? Mas a gente não deve confundir teoria com ficção científica. Isso está presente no teu negócio e você perceba ou não, você queira ou não, você enxergue ou não, te influencia. Influencia os teus as movimentações, né? Influencia de certa forma para o bem ou para o mal o teu negócio. E voltando lá para o plano de contas gerencial, a estrutura sintética, eu não utilizo a estrutura analítica. Então, essa estrutura aqui eu utilizo ela tanto no fluxo de caixa quanto no DRE. E esses dois controles financeiros eu vou apresentá-los de forma detalhada no próximo vídeo. Então, as receitas operacionais são as vendas. Então, aqui a conta, né? Conta seria receita com vendas. Se for o fluxo de caixa, as subcontas eu classifico elas de acordo com a opção de recebimento. Venda à vista, venda no cartão de crédito, no cartão de débito, no boleto, na duplicata. Se for o relatório do DRE, eu utilizo essas subcontas de acordo com o produto ou serviço colocado no mercado. E por grupos de produto ou grupos de serviço. Já as despesas e custos variáveis, eu subdivido esse grupo aí em 3 contas: impostos sobre vendas, mercadorias e despesas comerciais. E cada uma delas, né, tem ela é desmembrada em suas subcontas. Eu vou apresentar uma conta dessa e as respectivas subcontas daqui a pouco, em instantes. Despesas e custos fixos. Então eu classifico nas minhas consultorias, no meu plano de conta, no plano de conta que eu utilizo, em 7 grupos, 7 contas. Essas aí: despesas administrativas, material de consumo, pessoal, transporte, serviços de terceiro. Então, serviços de contabilidade, serviços de consultoria entram aí. O meu nome vai estar aí, tá vendo? É uma despesa, não é um investimento. Despesas financeiras, despesas diversas. Então, detalhando essa conta pessoal, ela ficaria assim. Então, determinadas empresas podem ter até 17 subcontas ou mais. Então, se você é uma empresa do interior, né, alguns custos, algumas subcontas dessas daqui, elas são desnecessárias. Por exemplo, vale transporte, vale refeição. Então, é comum aqui em João Pessoa, em Campina Grande, em todas as capitais do Nordeste. Mas nos interiores não, né? Então, isso aí deve ser adequado, esse plano de contas, de acordo com a realidade da sua empresa. Eu marquei aqui essa conta salários, né, para dizer o seguinte: se fosse uma estrutura analítica, essa subconta salários,
ela estaria dividida aí, ela estaria apresentando todos os colaboradores. Então, estaria aí o nome de cada um deles. Então, essa é a classificação analítica, né? Ela é muito mais detalhada, o nível de detalhamento dela é muito extenso. Não precisa chegar tanto para efeito de tomada de decisão. E aqui está os outros 3 grupos do plano de contas, que esse a gente só visualiza, eu só apresento ele no fluxo de caixa, que são os investimentos em imóveis, máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, veículos, está tudo aí. Movimentações não operacionais, então são as movimentações, são os recursos que passam pela tua empresa, mas não dizem respeito à atividade fim. Por exemplo, aqui em entradas não operacionais, a obtenção de empréstimo está aí. A captação de recurso, né, o próprio ou de terceiro, você vai encontrar aí. Mesma coisa em relação às saídas não operacionais. O pagamento desses empréstimos, desses financiamentos, vão estar aí. E por fim, outras movimentações, aí são acertos de conta, você deve fechar o seu caixa diariamente. Aí determinado dia faltou lá 10 centavos, 50 centavos, R$1, R$5. Às vezes demanda muito tempo, né, para a gente encontrar, e às vezes a gente nem encontra. Então o que é que a gente faz? Eu recomendo que jogue aí, em acerto de contas. Se está faltando, né, despesas não identificadas. Se está sobrando, entradas, né, não identificadas. E aqui é o seguinte, pessoal, isso aqui deve acontecer o mínimo possível. Do contrário, o teu controle estaria comprometido. Então, com isso, eu finalizo o vídeo, convidando para o próximo, que será sobre os controles financeiros imprescindíveis. O DRE, né, que é o demonstrativo de resultado do exercício, é obrigatório para todas as empresas, com exceção dos microempreendedores individuais. E um detalhe, você quer saber se a sua empresa é lucrativa? Esse é o único relatório que fala sobre lucro ou prejuízo. Não existe outro onde você faça esse levantamento. O fluxo de caixa, ele vai te falar sobre saldo. Então, se alguém, né, onde quer que seja, apresentar o lucro a partir de fluxo de caixa, saia correndo. Não dê ouvidos a essa pessoa. Não dê ouvidos a esse consultor. Fluxo de caixa mostra saldo. O fluxo de caixa mostra se a tua empresa é saudável, se ela honra com os compromissos em dia. O DRE vai mostrar se a tua empresa é lucrativa. Ok? Então, o meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a tua rede de relacionamentos e até o próximo vídeo.